Graça e paz, querido, da parte de Deus. Boa noite. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Eu quero falar de um tema aqui muito interessante. Muito interessante. Eu vou mostrar dentro da Bíblia. Dura coisa é o que eu vou falar aqui, hein? Pra falar isso daqui, você não pode esquentar creca com não ter seguidor, não. Eu quero falar sobre nas redes sociais, cristão defendendo cristão, de pessoas que não têm o conhecimento da verdade. Nas redes sociais, cristão defendendo cristão, de quem não tem o conhecimento da verdade. Sim! Cristão defendendo cristão, de quem não tem o conhecimento da verdade. Tipo assim, ó. Eu venho e exponho nas minhas redes sociais quem não vai entrar no reino do céu. Eu sou uma pessoa famosa, eu sou uma pessoa, né, figura pública. E eu já sou uma figura escondida. Eu sou uma figura pública, então eu maneio bem a Bíblia, então eu sei citar quem vai entrar no céu e quem não vai. Os que faz isso, os que faz aquilo, né? E aí eu recebo aqueles que eu falo que não vai entrar no reino do céu, se levanta contra mim. Se levanta contra mim. Porque eles não vão entrar no reino do céu, o A, o B, o que faz isso, o que faz aquilo, se eles não se arrepender. Muitos que cometem tal atrocídios, Paulo matou alguns cristãos, permitiu a morte de alguns cristãos, mas ele era escolhido também, no tempo certo, no momento oportuno, Deus o trouxe. Mas ele perseguiu alguns cristãos, ele permitiu na morte de Estevão. Você está entendendo? Então, antes de eu condenar o A, o B, eu tenho que, primeiramente, ver se eles não vão se arrepender. É claro que a Bíblia fala que muitos são os que entram pela porta larga e poucos que entram pela porta estreita. Então eu, como uma figura pública, bem conhecida diante da sociedade, eu começo a citar aqueles que vão entrar no reino do céu e aqueles que não vão entrar. E essas pessoas que eu citei, o grupo delas, se é aqueles que apoiam o aborto, aqueles que apoiam a pedofilia, entre outros, vem e se opõem contra mim. Por que eles se opõem? Eles não têm o conhecimento da verdade, assim como nós um dia não tínhamos também. Não tinha. E as pessoas começam a se opor contra mim em redes sociais. E por eu ser uma pessoa famosa, então todos aqueles que são cristãos também, que são famosos, como que a atenção tá voltada só para mim, porque eu sou uma figura pública, então o grupo daqueles que eu citei que eu citei que não vai entrar no reino do céu, eles começam a me bombardear. Então outras figuras públicas que me conhecem do meio cristão começam a me defender.
começa a fazer live porque a atenção na mídia tá voltada para mim. E aquele que fazer live me defendendo vai adquirir mais seguidores. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas parece que quando eles estão perdendo seguidores, eles vão e arrumam algum problema para falar nas redes sociais para adquirir seguidores. Nós vemos aí um doutor, aquele doutor que eu não sei o nome, que todos sabem que ele anestesiava as mulheres que ia ter bebê e mexia com as mulheres. Depois disso, parece que ele adquiriu 200 mil seguidores nas redes sociais dele. É que nem uma mensagem que eu preguei uma vez, querido, que o mal tem plateia. Você coloca muitas vezes a palavra, você coloca algo decente nas redes sociais, as pessoas não curtem, não compartilham. Mas quando é coisa errada, tem bastante compartilhamento. Então as pessoas começam a me defender nas redes sociais. Cristão defendendo cristão de quem não tem o conhecimento da verdade. Você lembra daquela polêmica lá? Das portas do fundo, o ator lá que começou a denegrir a imagem de Jesus. Quer defender Jesus? Prega a verdade. Quer defender Jesus? Transfira Jesus para as pessoas. Quer defender Jesus? Deixa Jesus curar através de você. Deixa Jesus perdoar através de você. Deixa Jesus amar através de você. Jesus, ele disse assim, ó, João capítulo 14, versículo 8. Quem vê a mim, vê o Pai. Então quer defender Jesus nas redes sociais? Deixa as pessoas ver Jesus em vocês. Você sendo bondoso, você sendo amoroso, você sendo perdoador. Você estendendo a mão para quem precisa de alimento, para quem precisa cobrir a nudez. Deixa Jesus, defende Jesus assim, imitando ele. João defendeu Jesus imitando ele. João defendeu Jesus perdendo a cabeça, falando da verdade. Defenda Jesus falando da verdade. Mas João pregou arrependimento. Ele pregou arrependimento. Arrependei-vos. Primeiramente, ele pregou arrependimento. E aqueles que estavam ali, que não aceitou se arrepender, foram condenados. Mas primeiramente, prega o arrependimento. E quando João estava para perder a cabeça, Jesus não foi lá defender ele. João já estava preso e ele mandou perguntar se era Jesus que havia de vir ou ele havia de esperar outro. Jesus não foi lá defender ele. Você está entendendo, querido? Eu trouxe uma mensagem esses dias que Jesus nunca se defendeu de uma afronta. Mas ele se defendeu daqueles que queriam defender ele da afronta. Agora hoje nós estamos vendo nas redes sociais cristão defendendo cristão de quem não tem o conhecimento da verdade. Paulo, ele perseguia o cristão e ele achava que ele estava fazendo a coisa certa. Aquele que defende o aborto, nós temos que orar para Deus abrir o olho deles, porque eles acham que está fazendo a coisa certa. Então primeiro nós temos que pregar o arrependimento. Você está entendendo? Temos que pregar o arrependimento primeiro.
Você lembra quando Pedro foi lá e foram crucificar Jesus? Jesus estendeu a mão para ser preso, porque foi para isso que ele veio. Foi para isso. E ele disse: a mim perseguiram, a vós também perseguirão. Agora, quando perseguiram ele, ele se defendeu. Quando Pedro cortou a orelha do ajudante do sacerdote, o que ele fez? Guarda a tua espada. Então, se eu estou sendo perseguido nas redes sociais, se eu falei que o grupo C, o B, o D não vai ser salvo, mas eu esqueci que eles podem ser salvos se eles se arrependerem. Jonas também, perdão, não queria que a cidade de Nínive fosse salva. Não queria. Hoje os cristãos estão assim, eles olham para os pedófilos, eles olham para aqueles que se prostituem, eles olham para aqueles que são homossexual, eles olham para o lesbianismo, eles olham para aquele que comete os assassínios. Eles não querem que essas pessoas sejam salvas, mas Jesus veio para essas pessoas. Jesus veio para essas pessoas, condicito. Se elas fossem certinhas, se nós fosse, Jesus não precisaria ter morrido na cruz do Calvário. Então Jesus veio para essas pessoas. E a verdade está sendo pregada, se é o arrependimento primeiro. Não se prega a condenação sem pregar o arrependimento primeiro. Olha o que Jesus disse aqui em João, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O mundo estava perecendo, e Deus amou aqueles que estavam presos no sistema do mundo, que deu o seu Filho, coisinha ruim, para que através da morte de Cristo, eu e você fosse resgatado da condenação. Aí ele diz assim, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, talvez aquele que nós estamos condenando, por causa dos atos diabólicos deles, por causa dos caminhos de morte deles, espera ver se eles não vão crer primeiro. Porque se eles não crer, a palavra vai condenar. Mas primeiro a palavra é justiça. Ele veio para nos fazer de justiça. Olha aqui, ó. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. João capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Olha aqui, ó. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Filho, pode ser o maior ébrio nessa terra, pode ser o maior sem vergonha, o maior pilantra nessa terra que você conhece, Deus quer salvar ele. Jonas achava que o povo de Nínive não merecia o perdão, não merecia a salvação. Mas eles se humilharam. Talvez essa pessoa que você está condenando, ela vai se humilhar e vai reconhecer o poderio de Deus. Olha aqui, ó. Para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Então não adianta eu querer condenar aquele que vai crer. Quem crê não é condenado. Você está entendendo? Quem crê não é condenado. Mas olha o que ele disse aqui, ó. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. A verdade está sendo pregada em todo o tempo.
Quem rejeitar vai ser condenado naquele dia. Mas não adianta eu e você querer condenar. Nós temos que pregar o arrependimento. Nós temos que dizer para essas pessoas: Jesus te ama. Manda os cristãos que tá arrancando a espada para te defender guardar a espada. Porque Jesus foi categórico quando ele disse: no mundo tereis aflição. Se a mim perseguiram, a vós também perseguirão. Pro mundo me amar, só se eu não falar mal dele. Agora, quando eu prego a salvação e o mundo se opõe contra mim, cristão desembainha a espada para defender o reino com espada. Defenda o reino se deixando ser crucificado. Defenda o reino se deixando ser injuriado. Defenda o reino sendo apedrejado e dizendo como Jesus disse: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Defenda o reino estendendo a mão para ser preso. Manda aqueles que estão te defendendo nas redes sociais guardar a espada. Porque Jesus disse: Pedro, guarda a tua espada. Guarda a tua espada. Porque se eu quisesse, eu rogasse ao Pai que me enviaria 12 legiões de anjos. Guarda a tua espada. E depois lá em Lucas capítulo 23, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e outro à esquerda, dizia Jesus, Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem. Jesus perdoou. Agora nós estamos vendo cristão defendendo cristão. Cristão arrancando a sua espada para defender cristão que falou mal do grupo A, do grupo B, do grupo D, do grupo C, que não vai entrar no reino do céu. Pregar condenação é fácil. Mas eu e você foi alcançado porque alguém pregou primeiro para nós a salvação, que Jesus salva, Ele te ama, Ele morreu por você. Em João capítulo 14 está dizendo que Ele está preparando uma casa para todos aqueles que é filho. Em São João capítulo 1, versículo 12, fala que todos aqueles que o receberam, ele lhe deu o poder de ser filho de Deus. Todo aquele que o receberam, pode ser pedófilo, pode ser quem for, mas se arrepender do pecado, se receber ele, se falar para ele: Senhor, me perdoa, Senhor, escreva meu nome no livro da vida, ele vai de escravo de Satanás, ele vai passar a ser filho. Ele vai passar a ser filho. Pedro queria defender Jesus, eles iam pegar Jesus para ser crucificado e Pedro queria defender. Para de defender aqueles que estão passando perseguição por causa da verdade. Para de defender aqueles que estão carregando a cruz. Para. Em Atos dos Apóstolos, quando eles estavam apedrejando Estevão, Estevão pediu que alguém os defendesse. A única forma de defender é mostrar o perdão para quem te persegue.
A única forma de defender Jesus é pegar uma cruz e segui-lo. A única forma de defender Jesus é falar a verdade, custe o que custar. João já estava morto, mas Jesus passou aonde João passou pregando. E as pessoas diziam assim, ó, na verdade João não fez sinal nenhum, mas tudo que ele falou desse era verdade. Ele perdeu a cabeça porque falou a verdade. Nós queremos falar a verdade, nós queremos ser justiça de Deus, mas não queremos ser contrariado. Então vem aqueles que não têm o conhecimento da verdade, vem aqueles que está cego, que precisa que os seus olhos espiritual abra e se levanta contra mim, e se levanta contra você. E nós queremos que as pessoas nos defendam, nós queremos que os cristãos façam live nos defendendo. Estevão, na hora que estava sendo apedrejado, não tem como nós ver o céu aberto. Como que nós vamos ser o céu aberto se nós queremos que as pessoas nos defendam? Jesus, ele se defendeu de Pedro que queria defender ele. Jesus, ele se defendeu de Pedro 2 vezes. Mas de Judas ele não defendeu. Ei! Jesus se defendeu de Pedro 2 vezes que queria defender ele da afronta. Para de ser crente Nutella. Quando alguém vier te defender, fala: eu não quero que você me defenda, porque essa é a minha marca. Eu sou um cristão, e se eu tô sendo perseguido é porque eu tô no caminho da verdade. Jesus falou: guarda a tua espada, Pedro. Para parar, guarda a tua espada, porque quem ferir a espada será ferido. A espada será ferido. Aí Estevão, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e versículo 60. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, Senhor, mata todos eles pelo que eles estão fazendo para mim. Eu pregava a sua palavra, Senhor. Eu entregava cobertor para as viúvas. Eu era do bem. Olha o que eles diziam. Foi isso que ele falou? Não. Ele disse assim: Senhor, não lhe impute esses pecados. Não lhe impute esses pecados. Quer dizer, perdoa eles. Foi aquilo que começou a picar a consciência de Saulo. Foi aquilo. Aquilo começou a picar a consciência de Saulo. Ele não tinha paz. Aonde ele ia, ele escutava a voz de Estevão: eu te perdoo, eu te perdoo. Ele ia dormir, ele escutava a voz de Estevão: eu te perdoo, eu te perdoo. Ele viu perdão em Estevão. Agora a gente fica se defendendo de quem não tem o conhecimento. A gente fica combatendo quem não tem o conhecimento da verdade em redes sociais. Em vez do nosso perdão quebrar o coração da pessoa, em vez do nosso perdão picar a consciência da pessoa, as pessoas começam a ficar com ódio dos cristãos. As pessoas começam a colocar todos os cristãos dentro do mesmo saco e começam a se levantar contra os cristãos. Em vez do nosso perdão quebrar o coração dessas pessoas. Paulo escandalizou Saulo. Saulo falou: eu nunca vi isso. Eu nunca vi alguém cair de joelho na hora da morte para perdoar os seus opressores. É isso o evangelho. Ah, nebia sui de fácil de Calábria. Terrebia su de plasteante de cou. Ai, de façunderébia. E pra supra cante calabá, subi chama, min de folso e de calanderébia.
Defenda Jesus se entregando e imitando ele. Lá na frente Pedro falou: quer ver como eu aprendi a defender Jesus? Quer ver? Eu vou começar a defender Jesus. Pedro deu um salto, chutou a porta e começou a pregar. E 3.000 pessoas caíram de joelho e aceitaram a Jesus Cristo. Mas lá na frente, Pedro foi preso para ser crucificado. E naquele momento, ele cortou o silêncio com a voz rouca, engasgada, e disse: espera, quem sabe os soldados disseram: não adianta você pedir o livramento, porque Nero já decidiu que você vai ser crucificado. Mas de repente Pedro disse: me crucifica de cabeça para baixo. Um dia eu defendi Jesus, um dia eu fugi porque eu tinha medo da cruz, mas hoje me crucifica nessa cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. De calabasteia, nedébia subterra, ei manaia, ei. Jesus se defendeu de Pedro 2 vezes. Jesus falou assim: ó, é necessário que eu seja entregue, seja crucificado, e depois eu ressuscite. Pedro falou: não vai acontecer isso com o Senhor, eu não vou deixar. O Senhor é um homem bom. Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, que não conhece as coisas do reino. Tá cheio de pessoas com diploma pendurado na parede, mas que não entende as coisas do reino. Entende de letra, mas não entende de renúncia, não entende de mártire. Mas quando Judas veio, ele chamou de amigo. Ele chamou aquele que entregou ele de amigo. Ele deu o pão na mão daquele que traiu ele. Ele deu o pão na mão. Ele deu o pão. E quando Judas caiu em si, foi se enforcar. Porque o amor de Jesus por ele até o fim abriu o olho dele, mas ele não se arrependeu. Então ele disse: trair sangue inocente. Então ele disse: trair alguém que está me chamando de amigo até na minha traição. Judas disse: trair sangue inocente. Mas de Pedro ele se defendeu 2 vezes. As 2 vezes que Pedro tentou defender ele se defendeu. Ele se defendeu. Para de se defender e aceita as marcas do Evangelho. Para de se defender e sofra as aflições de um evangelista, como diz Paulo a Timóteo. Para! Os meus DVD, o meu CD, as pessoas só têm acesso às minhas pregações, ao meu louvor, se poder comprar o meu CD. Isso é pecado. De graça dá-se, de graça recebeste. Cristão nas redes sociais, cristão defendendo cristão, de pessoas que não têm o conhecimento da verdade. Paulo não conhecia a verdade. E por isso ele permitiu na morte de Estevão. Mas quando Estevão disse: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, quebrou ele por dentro. Defenda Jesus se entregando. Defenda Jesus sofrendo o prejuízo da cruz.
Defenda Jesus mostrando as marcas. Defenda Jesus tendo no corpo as mesmas marcas que Cristo teve. Defenda Jesus cobrindo a nudez dos órfãos. Defenda Jesus dando comida para quem tem fome. Defenda Jesus falando que ele cura, falando que ele veio para salvar, para perdoar. Defenda ele. Defenda Jesus sofrendo com classe. Defenda Jesus entregando perdão para quem te persegue. Ei, Manaia! Ei, Decou! Ei, Manaia! Cada coisa! Para, pelo amor de Deus, para! O diabo gosta disso, cristão defendendo cristão. Eu nunca vi Jesus se defender, e eu não preciso ser teórico, não. Qualquer um que sabe ler o ABCD entende isso, que Jesus nunca se defendeu, mas ele se defendeu de quem queria defender ele. Desses ele se defendeu. Guarda a tua espada, cristão. Você tem espada na bagagem aí, ó. Guarda a sua espada. Guarda a sua espada. Tudo vai nos levar ao propósito. Pedro queria tirar Jesus do propósito, mas Judas foi levar Jesus para o propósito. O diabo queria tirar Jesus do propósito. Aqueles que te perseguem vai te levar ao propósito. Sabe por que Jesus nunca se defendeu de uma afronta? Porque a afronta leva ao propósito. Estevão estava sendo apedrejado, estava sendo afrontado, mas estava indo para o propósito. Ele via o céu aberto e via Jesus assentado à direita do Pai, com os braços abertos esperando ele e dizendo: bendito do meu Pai, venha! Ah, sui de plas, tine panaia de canabra. Oh, maravilha! Ele disse: a minha alma está angustiada até a morte, mas o que direi? Pai, passa de mim esse momento? Não, foi para isso que eu vim. Orem comigo. A minha alma está angustiada, mas ore comigo, ore comigo, ore comigo. Chama as pessoas para orar com você. Chama as pessoas. A Bíblia fala que quando começaram a perseguir ele, eles fizeram uma oração, e naquela oração eles fizeram prova com Deus. Eles falaram: Senhor, já que eles estão nos perseguindo, nos usa de uma forma poderosa. A Bíblia fala que a sala encheu do poder, e aí que Deus começou usar eles para salvar mesmo, aí que Deus começou a usar eles para curar mesmo. Sabe as pessoas que tá te apedrechando, figura pública? Sabe as pessoas que tá te defendendo em live? Convida elas em live para orar para essas pessoas. Se ajunte e defenda o reino assim, ó. Fala: vamos orar para Deus perdoar ele, vamos orar para Deus salvar ele. Quem sabe lá na frente eles podem estar conosco nessa live falando de Jesus. Quem sabe lá na frente os políticos que amam dinheiro podem estar na nossa live contando a sua conversão. A Bíblia fala que
Ninguém sabia que Saulo tinha se convertido e estava todos apavorados. E de repente Saulo chega, mas ele já tinha sido liberto, ele já tinha sido transformado. Ele não chegou para perseguir, ele não chegou. Não. Sabe, querido, talvez você está fazendo live pregando a condenação. De repente, aqueles que você está pregando a condenação vai chegar liberto, vai chegar transformado. Você não sabe o que Deus está fazendo no coração dessas pessoas. Talvez essas pessoas já estão orando de noite, falando: Senhor, me liberta desse fardo. Eu não aguento mais amar dinheiro, eu não aguento mais tratar mal minha mulher, eu não aguento mais ser um escárnio para os meus netos, eu não tenho alegria. E você está querendo que Deus mate essas pessoas, você está querendo que Deus condene essas pessoas, mas você não sabe o que ela sente no coração. Sabe por quê? Porque eu enchia o boga de bebida todo dia, mas eu já não aguentava mais aquela vida. Todo dia eu chegava bêbado, mas eu orava, falei: Senhor, não aguento mais. Eu falo que eu não vou beber e eu bebo, me liberta. As pessoas que você está pedindo para Deus condenar ela, está pedindo a cura, elas precisam da sua oração. Em vez de se defender dela, se reúne numa live com aqueles que estão tirando a espada para te defender e faça oração para ela. Senhor, o Senhor morreu para essas pessoas, é por isso que elas são ruins assim, é por isso que elas desceram num nível de pecado ferrenho. Foi por isso que o Senhor morreu por ela. Salva ela, liberta ela. Eu vou adotar ela, o meu joelho, Senhor, vai adotar ela. O quê? Sim, meu joelho vai adotar ela. A partir de agora, o nome daquele pedófilo vai estar debaixo do meu joelho. A partir de agora, o nome daquela prostituta vai estar debaixo do meu joelho. Mas não vou orar para Deus matar, não. Mas sim, vou orar para Deus, para ela morrer pro mundo, para ela morrer pras drogas, para ela morrer pra prostituição, para ele morrer pra pedofilia. É isso que Jesus quer, que você faça deprecação, que você ore, que você pede que Jesus liberta. Para de se defender de quem não entende porque tá te perseguindo. Jesus, ele disse: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Vamos ler de novo? Hey, Manaya Sudeko. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eu quero falar isso mais vezes. Pai, Lucas capítulo 23, versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhe. No 33, vai. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. Bateram os cravos nos pés, nas mãos e nos pés. E crucificaram um à direita e outro à esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Eles são ignorantes, eles não entendem que eu sou o Salvador, que eu vim para salvar eles. Perdoa eles, perdoa! Eles estão me matando, mas perdoa eles, perdoa! Naquela hora, um dos ladrões que estava na direita dele se escandalizou. Sabe quando você vai defender o reino? Quando você anular a tua dor para olhar para a dor de alguém. Sabe quando você vai defender o reino? Quando você fazer, eu e você fazer que nem José, que estava preso, que foi tirado dos pais e anulou a solidão dos pais e conseguiu enxergar no padeiro e no copeiro a dor na alma que brotava dos seus olhos. Aquele homem falou: é impossível, eu não posso ficar de fora, eu não posso. Ele falou: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. Ele viu que Jesus era o Filho de Deus, porque estava perdoando aqueles que estavam apedrejando ele não estava se defendendo. Por isso que eu falo que nós estamos vivendo o evangelho Nutella.
de crente que prega prosperidade, que vai na igreja fazer campanha para receber prosperidade e fica se defendendo da cruz. Fica se defendendo da cruz. Fica se defendendo da cruz. Pai, perdoa ele que eles não sabem o que fazem. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou as pessoas. Cegou as pessoas. A Bíblia fala em 1 João capítulo 5, versículo 19, que o mundo já no maligno. Se o mundo está no maligno, e nós sabemos que somos de Deus, então vamos orar para ele ser liberto do maligno. Porque é o maligno que coloca o desejo da pedofilia. É o maligno que leva a pessoa para a prostituição. É o maligno que leva as pessoas para o vício. É o maligno. Vamos orar para Deus libertar as pessoas, não para Deus condená-las. Não para Deus condená-las. Para, pelo amor de Deus, para. Tá aí essa palavra. Lucas capítulo 23, versículo 34, dizia Jesus: Pai, perdoa-la, porque eles não sabem o que fazem. Aqueles que estão te perseguindo, aqueles que estão falando mal do evangelho, estão falando mal, estão te perseguindo porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas se você orar para essas pessoas, Jesus vai libertar elas. E elas vai fazer live com você. Ela vai cultuar na igreja tua. Vai! Recebe essa palavra em nome de Jesus.